Espero que tenham aproveitado bem o coffee break, que já tenham pegado todos os cafés, todas as bolachas, todas as coisas para estarem sentados, com o estômago tranquilo. O nosso almoço já está a ser preparado. Cá, quem esteve lá em cima no terraço e deu para baixo já viu o nosso self-service a ser montado. Portanto, depois do primeiro painel da manhã, que acabou por ser muito mais animado do que eu esperava, dentro das instituições, academia, aquelas coisas todas muito formais e que nos respondem muitas vezes ao lado, pelo menos é aquilo que eu sinto, e quem esteve da manhã percebeu a minha resposta e o meu diálogo com a nossa representante do governo. Portanto, respondem sempre ao lado e não propriamente aquilo que nós queremos a falar, mas correu muito bem e foi fantástico porque o público participou. Vamos ter um outro painel que promete ser muito mais participado, porque é aquele painel que nos vai falar mais da emergência e da ação da rua, da necessidade de tomar ação, de fazer alguma coisa para, tal como disseram no primeiro painel, a transição, a neutralidade carbónica não é para 2050, 2045, é para já. Tal como disse a Academia no primeiro painel, realmente, se queremos todos viver com qualidade e estarmos daqui a 20 anos ou 25 preocupados com as novas gerações futuras, o que é que elas vão fazer, se elas vão governar ou se não vão, acima de tudo, nós temos já que fazer essa transição. Então, eu vou começar por chamar ao palco a moderadora, a nossa querida jornalista do Ambiente Público Azul, a Aline, que vai moderar este painel. Ela é a pessoa que, no jornal, como jornalista, mais fala sobre transição e emergência climática, e vou-lhe passar o microfone. Olá, obrigada, Silvia. Acho que podem vir as três juntas, acho que para não a Valentina, a Alice e a Matilde. Eu estava a pensar, estava aqui a contar com que a Silvia fizesse a apresentação completa, mas não sei eu que vou fazer. Portanto, a Alice Gato está aqui para falar sobre o trabalho do Climáximo. Matilde Ventura, deixa-me ver a coisa certa. A Matilde da Greve Climática Estudantil de Lisboa também vai-nos falar um pouco sobre os próximos passos e como também elas pensam esta questão de pôr na rua a ação climática. E a Valentina Ruas, da Fridays for Future Internacional, que também vai nos trazer uma perspectiva um pouco diferente também de como é que nós mobilizamos as pessoas para a ação climática. Eu gostava de começar, e se calhar até para, não sei se é bem para o elefante da sala, mas de começar pelo que vem-nos mais à mente, quer dizer, se calhar para as pessoas daqui não, mas talvez para muitos outros, quando nós falamos de ação climática hoje em dia, que é ação direta, desobediência civil, ativistas na rua, fazer, como a minha mãe diria, fazer bagunça. Alice, se calhar começo por ti e da perspectiva do Climáximo e também do trabalho que tem feito. Vocês acham que isto é, pronto, primeiro um caminho, mas é eficaz dentro do contexto atual e com tudo o que vimos nos últimos anos? Vou ligar o fone. Sim, está a ser transmitido. Ok, está bem. Oi, bom dia. Desculpem, não estou aqui um bocadinho a aterrar. Vim tipo a correr no momento, mas espero que estejam bem, espero que não tenham ao painel anterior. Eu acho que a questão sobre a eficácia da desobediência civil é uma questão que é um bocado difícil de responder desta forma, porque a desobediência civil, no fundo, é uma tática. Ou seja, é uma coisa que os movimentos fazem para, num momento em particular, conseguirem alguma coisa. Mas a verdade é que a eficácia da desobediência civil depende da estratégia em que está inserida. Depende de qual é que é o objetivo que nós temos quando estamos a fazer aquilo. E então eu acho que eu gostava de falar um bocadinho mais primeiro sobre a estratégia antes de ir à parte da eficácia da desobediência civil.
E pronto, eu não sei, lá está, qual é que foi a conclusão tomada no debate anterior, mas também trazendo um pouco a minha perspectiva, aliás, não a minha perspectiva, mas da ciência, qual é que é a estratégia então que é adequada quando nós precisamos de ficar abaixo de 1,5 graus Celsius de aquecimento global? O Climáximo existe, é um grupo por justiça climática e existe como objetivo atingir a justiça climática. Nós não estamos aqui a tentar fazer nenhuma outra coisa. Para atingirmos justiça climática, nós precisamos, em Portugal, de atingir o fim ao fóssil até 2030. Não sei quanto é que isto já foi explicado antes também, mas no fundo o que a ciência nos diz é que nós precisamos de neutralidade carbónica a nível global até 2050. Portanto, em todos os países do mundo, neutralidade carbónica em 2050 para ficar abaixo de 1,5 graus Celsius de aquecimento. Isto significa que em 2049 apenas poderá haver alguns países, todos eles do sul global, que menos contribuíram para a crise climática e que têm menos capacidades de fazer uma descarbonização, que ainda têm emissões. Em 2040, países que contribuíram menos do que outros para a crise climática e que também a sua economia depende muito de combustíveis fósseis, estão a descarbonizar-se. Estes são países como o Brasil, a China, a Turquia. 2030, todos os países do norte global têm de se descarbonizar porque, de facto, podem fazê-lo e foram os que provocaram esta crise climática. E então isso significa que nós temos, o objetivo do Climáximo é em 5 anos conseguir o fim dos combustíveis fósseis até 2030. Eu acho que é mais essa a questão de qual é que é a eficácia aí e de onde é que surge, a desobediência civil nesse contexto. Os governos e as empresas sabem que a crise climática existe desde os anos 70. Eles ocultaram essa informação, eles negaram essa informação e continuam a fazê-lo, e eles ofereceram constantemente soluções falsas para o problema a fingir que alguma coisa estava a acontecer. E isto não é um acaso. Eles sabem perfeitamente porque é que estão a fazer isso. E é preciso, quando estamos a falar sobre qual é que é a estratégia adequada, nós estamos a olhar para qual é que é a raiz do problema e porque é que ele ainda não foi resolvido. E a verdade é que isto está a acontecer porque resolvê-lo, ter o fim dos combustíveis fósseis até 2030, é algo que é incompatível com o sistema capitalista que os governos e as empresas defendem. Não será possível o capitalismo sobreviver se no norte global, em 5 anos, se fecharem todas as centrais de combustíveis fósseis. Então, posto isto, é por isso que nós vemos uma inação por parte dos governos para conseguirmos resolver a crise climática. A crise climática é um ato premeditado e coordenado de violência. Eles sabem que a crise climática está a matar milhões de pessoas atualmente, sabem que a vida de centenas de milhões de pessoas irá estar em risco se ultrapassarmos os 1,5 graus Celsius de aquecimento, sabem que as condições de vida da maioria da humanidade não estarão asseguradas e que a vida será muito pior. Já será que se ficarmos abaixo de 1,5, acima de 1,5, será completamente incontrolável. E eles sabem isto há décadas. E 2024 foi o ano mais quente e com mais emissões de gases de efeito de estufa de sempre. Nós não podemos olhar para isto como um caso de ignorância por parte dos governos, nós não podemos olhar para isto como um caso de não haver medidas que eles possam fazer. Todas as coisas que poderiam acontecer para termos fim ao fóssil até 2030 existem. Pronto. Posto isto, então qual é que é a estratégia? Nós não podemos estar a pressionar, nós não podemos estar a pedir aos governos para eles nos darem estas coisas. Isso seria tão inútil como pedir a Salazar para, por favor, nos dar mais liberdade. Porque existe um ato consciente do que é que está a acontecer. E existe uma falta de serem capazes de, dentro do capitalismo, resolverem a crise climática. Então, neste sentido, é que surgem as ações do Climáximo e as ações de estar a dialogar diretamente com a população. O que nós estamos a dizer é que, embora nós, pessoas comuns, não sejamos as culpadas desta crise climática, é a nossa vida que está em risco. Portanto, nós somos as responsáveis por fazer alguma coisa. É isto que nós fazemos quando nós, um belo dia, nos decidimos sentar na segunda circular às 8 da manhã para parar o trânsito e dizer a todas as pessoas: vocês não podem consentir com a crise climática, nós precisamos entrar em resistência climática. E, obviamente, que nós estamos a fazer isso porque nós já vimos que funciona, não é? Nós já vimos que a desobediência civil é capaz de funcionar. Agora funciona para quê? Pronto. Porque acho que essa é que é a dúvida, porque as pessoas acham que os protestos têm uma coisa muito direta, claro. E o problema, desde até o problema que tu desenhaste aqui, é muito grande e não tem, claro, coisas específicas, mas se só fosse muito breve.
mas para quê? Então, o Climáximo utiliza dois tipos de ações, principalmente. Portanto, nós temos um tipo de ações, que é estas ações que visam dialogar diretamente com as pessoas. Portanto, dizer, tu és responsável por parar de consentir com a crise climática e fazeres com que não seja possível deste sistema continuar a existir. Isso significa deixar de consentir no teu local de trabalho, nas indústrias poluentes, na cultura, na escola, na vida pública, deixar de compactuar com este sistema e entrar em resistência climática. E, por outro lado, temos outro tipo de ações, que são as ações que visam criar disrupção nas fontes de destruição contra a vida. Portanto, infraestruturas poluentes, jatos privados, aviões. Aí nós estamos a dizer, isto é o que nós vamos precisar, que o movimento popular por justiça climática ataque para nós conseguirmos ter o fim aos combustíveis fósseis até 2030. No fundo, as medidas que estão dentro deste plano de desarmamento e de paz do Climáximo. E nesse sentido, quando eu estou a dizer que funciona, é porque nós já vimos, se não fosse pessoas a deixarem de consentir com a segregação racial nos Estados Unidos, nós não sabemos que neste momento ela não continuaria a existir. Se não fossem pessoas a sentarem-se em sítios onde elas não se poderiam sentar por lei. Nós sabemos que, se não fossem pessoas a demonstrar que é possível parar, por exemplo, Dakota Access Pipeline ou outros tipos de gasodutos, então se calhar as pessoas não conseguiriam de todo acreditar e ver com os seus próprios olhos que é possível de facto haver esta mudança. E nós também temos este objetivo com estas ações, que é demonstrar se 100 pessoas conseguem fechar uma refinaria durante um dia, que é mais emissões do que uma pessoa qualquer irá gastar durante toda a sua vida. Se uma pessoa consegue atrasar um voo absolutamente ridículo de Lisboa para o Porto, o que é que seria se centenas, milhares, milhões de pessoas, todas elas parassem de consentir e fizessem isto? E nós estamos sempre a fazer esta pergunta às pessoas, porque a eficácia da desobediência civil, na realidade, depende do que é que todas as pessoas nesta sala vão fazer quando saírem daqui. Não depende só da tática por si só. Portanto, a questão é, nós vamos tentar fazer isto outra vez, no dia 1 de junho, e vamos tentar responder a esta pergunta. O que é que acontece se centenas, ou se calhar milhares de pessoas, se sentarem no aeroporto de Lisboa, a infraestrutura mais poluente em Portugal, e não consentirem com a continuação da crise climática? E vamos descobrir a eficácia. Matilde, podes cortar na resposta porque o diagnóstico é o mesmo. Não sei se querem bater palmas. Eu acho que não, mas podes, portanto, a pergunta mais ou menos a mesma, mas também, se calhar, até que podes elaborar um bocado sobre a forma como vocês até agora têm uma ação agendada, não é, para final. Desculpem, então, se puderes responder também sobre a eficácia disso, mas de verdade, como é que vocês também reviram as vossas ações também, tendo em conta o atual contexto e se calhar também como é que, ao escolherem as táticas, também vão comunicando, se calhar, como é que dialogam diretamente com os estudantes? Então, bom dia a toda a gente também. Está um bocadinho bom. Pronto, bom dia. Então, o que eu quero dizer primeiro é que eu acho que se toda a gente estiver num ponto de vista lógico, todos nós conseguimos perceber que fazer a mesma coisa continuamente e repetitivamente, se essa coisa não está a funcionar, isso é loucura. Portanto, a ciência diz-nos que nós temos um prazo para acabar com os combustíveis fósseis, é separado a 2030, e portanto fazer a mesma coisa, a mesma campanha, o mesmo tipo de ação over and over again simplesmente não funciona, porque isso passa uma mensagem aos governos que é, nós não queremos saber assim tanto. Nós não queremos saber assim tanto que vocês assegurem a nossa vida, ou não queremos saber assim tanto porque se quiséssemos nós estávamos a fazer coisas muito mais consequentes. Portanto, isso é a primeira coisa. Nós, na Greve Climática Estudantil de Lisboa, também fazemos parte do Fridays for Future Internacional, que começou em 2018, 2019. Mas nós percebemos também que simplesmente estamos a fazer marchas de 6 em 6 meses não nos estava a levar mais perto daquilo que nós efetivamente precisamos. Não é uma questão sobre aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós precisamos. E nós olhamos para a realidade à nossa volta, nós vemos que milhares de pessoas estão a morrer devido à crise climática, e isto é um tipo de sofrimento que eu não consigo aceitar, que nós não conseguimos aceitar do ponto de vista ético, mas mesmo do ponto de vista pessoal, porque essas vítimas um dia podem ser os nossos pais, os meus colegas, ou
pronto, quem for, e nós não queremos sequer pensar nessa realidade. E portanto olhamos com honestidade e precisamos de fazer marchas de 6 em 6 meses, não estava a resultar, porque isso passa uma mensagem que é, nós não queremos saber assim tanto, porque senão estavam a ser muito mais consequentes. Pronto, e foi por isso que decidimos também começar, portanto, ser mais assertivos com aquilo que nós estávamos a fazer e fizemos a primeira onda de ocupações das nossas escolas e das nossas faculdades, que foi em 2022, em que uma dezena de escolas foi ocupada em Lisboa e seguiu-se de uma onda maior também de ocupações. E isto, ou seja, são os estudantes a serem mais assertivos, é perceber que aquilo que estávamos a fazer não estava a resultar, não estava lá mais perto e que nós precisávamos ocupar os nossos espaços, aqueles espaços que supostamente nos estão a preparar para um futuro que neste momento não existe, com os planos atuais dos nossos governos, e que precisávamos ser mais assertivos e não abandonar aquele espaço até o governo nos dar exatamente aquilo que nós estávamos a exigir, que é o fim ao fosso até 2030. Pronto, passou-se algum tempo desde 2022 e nós percebemos mais uma vez que tínhamos de olhar com honestidade e ainda fomos mais assertivos. Portanto, os estudantes começaram a fazer desobediência civil, a ocupar ministérios, e a bloquear conselhos de ministros, a responsabilizar ministros também de uma forma muito mais assertiva, para dizer isto desta forma mais bonita, responsabilizar ministros de uma forma mais assertiva, sobre precisamente a sua desresponsabilização face ao nosso futuro. Há estudantes na greve climática estudantil que têm 15 anos, ou seja, é muito próximo, é mesmo literalmente o nosso futuro e aquilo que nós estávamos a fazer antes não nos estava lá mais perto. Portanto, eu não entendo como é que as marchas, portanto, continuamos a achar que marchas muito grandes e com muitas pessoas nos vão levar mais perto se for apenas aquilo. E depois arrumamos as coisas, vamos para casa e depois, passados 6 meses, fazemos outra. Isso não nos está lá mais perto daquilo que nós precisamos e, portanto, não resulta. Se calhar, pronto, gostava de ouvir então a Valentina sobre o trabalho da Fridays for Future Internacional que continua a acontecer em Portugal, sobre também esta questão de escolherem uma via que não passa tanto pela ação direta e é interessante também esta visão do que é que funciona ou não funciona, mas se calhar vamos isso depois. Portanto, confesso que quando o assunto é desobediência civil ou a eficácia da desobediência civil, se é a melhor estratégia se adotar ou não, eu não tenho uma resposta para isso. Eu não posso falar sim, não posso falar não, e acho que nem sequer existe uma resposta concreta. Mas acho que isso também foi um caso contemplado pelos meus colegas, depende muito da estratégia adotada. Então, se formos olhar aos protestos, aos objetivos dos protestos, por exemplo, podemos pegar em 2 grandes objetivos, que é causar pressão e distúrbio em órgãos governamentais, ao ponto de que eles precisam fazer alguma coisa, porque aquilo para eles está insuportável. E 2, que é a parte da opinião pública, que também vai um pouco de encontro com a pressão aos órgãos governamentais. Mas como o protesto impacta a opinião pública, e se é de forma positiva ou se é de forma negativa, mas é fato de que, se um determinado assunto está, assim dizer, informalmente, na boca do povo, o governo vai se importar com isso. Então, se nós olharmos esses 2 objetivos e pensarmos, será que a ação direta ou a desobediência civil vai de encontro a isso? Nós podemos dizer que sim, porque de fato é o que acontece. Mas o ativismo climático, o movimento climático internacional, e mesmo acredito que também nacional, tem milhares de frentes diferentes. Eu acho que é realmente uma caixa de Pandora que se abre e onde há muitas e muitas áreas de atuação. Então, por exemplo, a minha área de atuação não é desobediência civil, mas eu acredito que é uma área que dialoga com a área das minhas colegas. E aí também está um bocado da eficácia. Então, o Fridays for Future, pronto, também não é uma coisa só, ou seja, não é uma estratégia única, porque é um movimento muito abrangente em muitos países, em muitos locais, onde as demandas vão ser diferentes. Mas eu posso dizer que nas ações em que eu fui parte, que não envolveram desobediência civil, aqui uma grande ponte de diálogo, porque, por exemplo, vocês falaram do fim ao fóssil, importantíssimo. O que nós fazemos no Fridays for Future, pelo menos nas ações que eu fiz parte, é apoiar as ações de desobediência civil em outras áreas, por exemplo, a dialogar com o governo a nível das relações exteriores. Temos aqui o caso do governo português, que precisa ser cobrado sobre a sua ação em certos conflitos internacionais que demandam muito uso de combustíveis fósseis. Isso é uma área do ativismo que dialoga
com a desobediência civil, mas que não é necessariamente isso. Depois temos a área da educação, que é a conscientização sobre esses assuntos. Temos a área da responsabilidade empresarial. Todas essas áreas são abrangidas pelo Fridays for Future, não são exatamente desobediência civil, mas dialogam. Por isso que eu acho que estamos aqui a falar sobre qual ação é eficaz e qual não é muito produtivo, mas sim falar sobre como essas diversas ações podem se complementar e não fragmentar. Isso sim, acho que eleva o nível de eficácia do ativismo climático. Se quiserem bater palmas também. Obrigada às três em que interessante esta ideia do complementar e não fragmentar, porque é algo que, na verdade, estava a pensar no encontro de justiça climática que aconteceu há poucas semanas, também se falava um bocado disso, né, de ser necessário mais convergência e não cada um trabalhar para o seu lado. Já agora uma pequena nota, porque a propósito do anúncio do Just Stop Oil no Reino Unido, havia um artigo no Guardian há poucas semanas também a falar sobre o impacto, esta ideia de para que é que serve a desobediência civil, não é? E o que dizia, aliás, eu até fico curiosa se a Quercus ou a Zero também sentiram isso. O efeito normalmente é, este tipo de ações pode ter uma reação um bocado negativa, às vezes a opinião pública em geral, mas a consciencialização do problema e a visibilidade leva a que, por exemplo, neste caso era um estudo sobre o Reino Unido, levava, por exemplo, a que o Friends of the Earth tivesse tido mais pessoas a aderir à associação, ou seja, mais procura dos movimentos mais moderados. Good cop, bad cop. É isso, pode ser. E gostava, agora também passando por algo mais sobre como também comunicar esta urgência que nós sabemos que existe com as pessoas, não é? Porque há uns estudos, estava a lembrar o que a Joana dizia há bocado, não é? A malta da comunicação também vai pensando um pouco sobre o que faz. Há estudos de audiências que dizem que Portugal é o país da Europa em que mais pessoas estão alarmadas com as alterações climáticas, reconhecem que elas existem, reconhecem que é um problema grave e acham que é preciso ter uma ação firme. São 61% das pessoas no país. Mas, ao mesmo tempo, nós não, e acho que é a experiência de toda a gente, não sentimos que isto está na vida das pessoas e na sua atuação. Havia uma expressão que a Gabriela usou agora há pouco, que é preciso ativar esta consciência, não é? Que é o que também o santo grau que nós vamos procurando, é como é que nós explotamos. Como é que nós explotamos passamos da consciência para a ação? Quais são as receitas que vocês têm nesta parte de, não sei, recrutar militantes? É uma expressão que parece um pouco, enfim, carregada, mas como é que vocês têm tentado fazer essa ponte? Eu também gostava muito de ter a resposta perfeita para isso. Como fazer as pessoas passarem da conscientização para a ação. Eu percebo isso muito nos ciclos sociais em que eu estou, porque, pronto, eu tenho os amigos do ativismo e eu tenho amigos que não estão inseridos nesses meios, mas que se preocupam com isso. Mas a maior parte da reação, por exemplo, quando menciona alguma notícia, olha, que mal, pronto, não passa disso. Se preocupa, mas fazer o quê? Já estamos assim. E acho que isso vem muito de um lugar de um sentimento de impotência. Isso está muito mal, mas eu não posso fazer nada. Que não é bem a verdade, não é? O que... Pronto, já me fizeram essa pergunta várias vezes e eu até agora, não consegui achar uma resposta perfeita, concreta, mas o que eu costumo dizer é que muitas pessoas acham que ativismo, pronto, tem aquela imagem estereotipada de que para eu ser ativista eu preciso fazer determinado tipo de ação e é só isso. Mas, se a pessoa não se sente confortável com aquilo, então ela não tem um espaço nesse meio. E não é. Como eu já disse agora mesmo, o ativismo é uma caixinha de Pandora, em que você pode fazer diversas ações e muitas pessoas às vezes não têm noção do quantas coisas isso abrange. Por exemplo, nós precisamos de pessoas da comunicação que saibam comunicar notícias, que saibam falar sobre política em determinados meios. Nós precisamos de pessoas do design que saibam fazer desenhos gráficos, que saibam trabalhar com as redes sociais. Nós precisamos de pessoas
da parte acadêmica, precisamos de pessoas da parte política, de várias frentes. Então, eu acho que isso parte muito por mostrar que toda gente tem um lugar guardado para ela específico no ativismo. E o ativismo sempre pode ser adaptado para a necessidade de cada pessoa, até porque, eu agora preciso mencionar isso, mas vindo do Brasil, vindo do sul global, o ativismo vai tomar proporções muito diferentes e nem toda a gente no sul global vai conseguir se envolver no ativismo da forma como ativistas do norte global se envolvem. Então, às vezes uma pessoa no sul global se vê impotente porque não pode protestar na rua, porque tem um governo autoritário ou porque tem um ambiente mais hostil para isso, então acham que não podem fazer nada, mas não é bem assim. Então eu acho que tem muito essa parte da conscientização e também do apoio para que essas pessoas possam se inserir no ambiente ativista de uma forma inclusiva. Acho que também tem muito, cara, no início, um medo ou uma insegurança do desconhecido, uma insegurança de não saber plenamente sobre o assunto e por isso não conseguir agir como outras pessoas que já estão há muitos anos envolvidas. Então essas pessoas precisam ser bem acolhidas e precisam perceber que ninguém entra no movimento a saber de tudo, não é preciso ser especialista num assunto para agir plenamente sobre aquilo. Então, acho que tem aqui algumas ações que podem ser tomadas para incluir novas pessoas na área da ação. Pode falar então um pouco sobre, por acaso, essa palavra de inclusão também acho que é interessante. Ok, então, sim, portanto, também ligando com isto que estavas a dizer, portanto, como ativar pessoas, não é? Ou seja, sempre uma questão que temos. Ou seja, eu acho que uma coisa fundamental e que nós, portanto, olhando para os últimos anos, aprendemos, é que precisamos ter sempre algo para apontar. Portanto, nós, enquanto greve Lisboa e também enquanto greve climática estudantil nacional, nós já fizemos marchas, já fizemos petições, já falámos com os nossos governantes. Nós fizemos tudo isto ao longo de vários anos e isto não funcionou, porque nós continuamos na mesma situação e, aliás, muito pior do que estávamos em 2019, 2020, 2021. E, portanto, a resposta normal da parte dos outros estudantes também é perder a esperança, não é? Ou seja, mais uma mobilização, mais uma conversa com outro governante e isto não leva a lado nenhum, portanto, porque é que eu hei de também ir a este sítio, participar, dar o meu tempo, dar a minha energia se isto não está propriamente a levar a lado nenhum? E, ou seja, o que leva um estudante a ir bloquear um Conselho de Ministros, a ser detido durante o dia inteiro e ter de ir a tribunal no dia a seguir e depois levar com as consequências legais, é precisamente essa resposta honesta a se nada disto funcionou, então eu preciso fazer outra coisa nova. Isto mostra às pessoas e mostra aos outros estudantes que é possível fazer alguma coisa que seja mais consequente. E é mesmo possível, portanto, nós estarmos a agir em conformidade com aquilo que a crise climática nos exige. Portanto, agir com a urgência que nos é exigida pelo contexto atual. Portanto, pronto, nas escolas, que eu também consigo falar, nas escolas e nas universidades, aquilo que nós estamos a fazer é organizar-nos nos nossos espaços, que são os nossos espaços também historicamente de luta, onde os estudantes se organizam. Nós lançámos a Carta de Estudantes pelo Fião Fóssil até 2030. É uma carta escrita e assinada por estudantes, que continua a circular. E, portanto, é assinada por estudantes de norte a sul do país. E isto é uma forma também de nós nos organizarmos, do ponto de vista mais prático, mas também é uma carta que foi entregue ao nosso governo, quando ainda tínhamos um, pronto, também é já... pronto, exato. Aconteceu uma coisa ano passado. Pronto, entregámos ao governo no dia 13 de dezembro. Pronto, fomos até a residência oficial do Luís Montenegro, entregar a carta. Neste momento, o que nós vamos fazer é entregar esta carta de novo a todos os partidos e afirmar que qualquer partido que tenha a intenção de formar o governo tem de se comprometer com a exigência de todos os estudantes, que é o Fião Fóssil até 2030. Nós, estudantes, não vamos consentir, nem pensar, não vamos consentir com um governo que condena o nosso futuro, um governo que não nos garante a nossa sobrevivência. Eu acho que isso é a coisa mais natural do mundo. Se há um governo que não nos garante
a nossa vida, o mais natural é que as pessoas se revoltem. Pronto, e é isso que os estudantes precisamente vão fazer. Portanto, nós temos este ultimato ao nosso governo, neste momento, é isso que nós queremos também apontar como próximo espaço e mostrar aos estudantes que é possível. Portanto, se durante a altura da campanha eleitoral vamos estar a criar disrupção, portanto, para a normalidade de uma campanha eleitoral que não é de todo normal, como é que nós estamos a ter uma nova campanha eleitoral em plena crise climática e não há nenhum plano para acabar com os combustíveis fósseis, isso é absolutamente insano. Portanto, esta campanha é absolutamente anormal e nós vamos precisamente ser bastante assertivos relativamente a isso. E afirmamos desde já que o próximo governo, se não se comprometer com a reivindicação dos estudantes, não vai poder governar. Portanto, nós vamos paralisar as nossas escolas durante um determinado período de tempo e se continuarem sem nos dar, portanto, a todos nós, não é só os estudantes, obviamente, a nossa reivindicação que nós precisamos para garantir a nossa sobrevivência na Terra, nós vamos continuar a paralisar as escolas e com mais e mais e mais força. Pronto, é assim que nós também mostramos que é possível. Queria que tu respondesse isso, mas vou. Isto está ligado? Não, Estão a ser boicotados Pela tecnologia. 1, 2, 3. pelo Elon Musk. Queria também ouvir-te, Alice, sobre esta questão de como chegar às pessoas, mas se calhar faço um twist na pergunta e introduzindo também uma outra questão. Estava a lembrar de coisas que tem havido no jornalismo climático, como é que nós também, como jornalistas, podemos comunicar melhor. E um dos diagnósticos que é feito é que há demasiados números, nós atiramos com demasiada complexidade para cima das pessoas, quando as nossas vidas são, nós sabemos, digamos, em abstrato é isso, que tudo é complicado, tudo está ligado, mas as nossas vidas são mais simples do que os modelos e pelo menos a forma como nós a vivemos e para uma pessoa que não é ativista e que não está lá está ativada, muito mais. Então uma das coisas que nos recomendam sempre fazer é procurar mais histórias de agência, ou seja, de pessoas que explicam o que fazem, como o fazem, pode ou não funcionar, mas esta ideia do primeiro passo, como é que se faz, não é? Como é que se... por isso é que a história da Greta, né, quando surgiu, no caso da Greta não é muito replicável, mas foi sentar-se à frente do Parlamento Sueco um dia por semana, sem ir às aulas. Mas, e por isso é que te devolvo então a pergunta, Alice, também há uma dificuldade muito grande em nós equilibrarmos as histórias individuais ou histórias, movimentos coletivos, quando são muito locais, com a necessidade de mudança estrutural. Não é? E acho que isto de complementar e não fragmentar é uma outra ideia que volta a entrar aqui, porque às vezes nós rejeitamos muito algumas coisas da ação mais pequena, porque é muito mais importante a ação a nível estrutural e depois não conseguimos nem uma coisa nem outra. Como é que então fica esse vosso contato, por exemplo, quando vocês fazem as assembleias e veem novas pessoas e como é que nós podemos comunicar com elas? Não sei se esta questão da ação coletiva pequena entra, qual é a vossa... como é que tem navegado, digamos, nesse labirinto? Ok, tu traziste uma terceira pergunta, eu ainda estava na primeira. Não, são 5, é meu hábito. É que eu ainda tinha coisas para dizer sobre a primeira, mas que liga com a segunda e depois conseguimos ainda vamos à terceira. Mas, assim, há uma questão que me está a fazer muita confusão, que é sobre esta questão da complementaridade e não fragmentar, que é, a questão não é tática. Nós estamos a falar sobre a desobediência civil, a questão da complementaridade não é uma questão de complementaridade tática. Obviamente que a desobediência civil pode ser complementar a marchas massivas, que pode ser complementar a organização comunitária, que pode ser complementar a escrever uma Constituição. Não é esse o ponto. A questão é complementar para quê? Porque a divergência que acontece na conversa que nós estamos a ter não é uma divergência sobre se os métodos que nós estamos a usar em si são bons ou são maus. Isso é uma falsa questão. A questão é para quê? E é uma questão que surgiu que é preciso ser falada, que é, se nós estamos a falar
se as táticas que nós estamos a utilizar estão a ser utilizadas para nós pressionarmos os governos para agirem de uma forma diferente, ou se as táticas que nós estamos a utilizar estão a ser utilizadas para construir um movimento que esse movimento popular consiga derrubar o sistema atual. Portanto, a questão tem a ver com uma questão de análise. É que essa questão de análise é possível qualquer governo e qualquer empresa dentro do sistema capitalista resolver a crise climática, sim ou não? A resposta do Climáximo a esta pergunta é muito simples, não é? E acho que é uma questão que é importante nós falarmos, porque a questão da complementaridade tem a ver com isso. Ou seja, estrategicamente não faz sentido o Climáximo, esteja a fazer desobediência civil, esteja a fazer outras estratégias, estar a tentar ser complementar com outros movimentos que tenham, ou outros grupos, cuja sua estratégia é tentar mudar o sistema capitalista. Porque se nós não acreditamos, e há motivos para esta crença, não é uma crença puramente com base nos meus ideais e com base no achar que o capitalismo é uma merda, não tem a ver com isso. Tem a ver com, quando olhamos para a crise climática, existe uma barreira estrutural que faz com que o capitalismo não consiga resolver a crise climática e nós temos que responder à pergunta de porquê que até agora o capitalismo não resolveu a crise climática. Nós não podemos escapar essa pergunta quando nós estamos a falar sobre estratégia. E desculpem, mas é que é mesmo uma questão que é central quando nós estamos a falar sobre a complementaridade e é uma questão que é central quando nós estamos a falar sobre a eficácia. Nenhuma tática vai ser eficaz por si só, não é para eu me sentar numa estrada a 1 hora de ponta que eu vou conseguir resolver a crise climática. Tem a ver com o conjunto de ações que eu estou a fazer, qual é que é o objetivo, onde eu quero chegar. Se eu quero mudar o sistema, então quais é que são as táticas que eu tenho de fazer para mudar o sistema em 5 anos? Porque é esta a questão sobre a eficácia. E dentro daí, obviamente que há coisas que o Climáximo faz que não estão a funcionar e nós estamos a falhar desde que existimos. Nós estamos a falhar desde 2015. Mas acho que aqui... Não, é verdade. Os políticos também estão a falhar muito, há muito mais tempo. Mas eu acho que é importante nós responsabilizarmos a nós mesmos desta falha. Eu acho que isso também tem a ver com esta questão de inclusão e de inclusão de novas pessoas, que é, eu não sou uma pessoa diferente do que as outras pessoas em Portugal. Obviamente todas somos pessoas diferentes, mas eu não tenho uma responsabilidade maior para travar a crise climática do que as pessoas em Portugal com quem eu quero falar. E eu também não posso ter essa atitude paternalista. A minha abordagem não é... a minha abordagem não vai ser, por favor, faz-me este favor e vem esta manifestação. A minha abordagem é, como assim tu não estás a manifestar-te? Como assim tu estás a deixar que a minha vida e a tua vida e a vida de todas as pessoas que tu amas esteja a ser posta em perigo? A minha abordagem é responsabilizar as pessoas todas que estão vivas neste momento, que sabem que isto está a acontecer e que não estão a fazer tudo o que sabem que podem fazer para travar a crise climática. E essa, para mim, é a questão. E obviamente que tem de haver diferentes abordagens, obviamente que eu tenho um conhecimento sobre a crise climática e sobre a sua gravidade e uma análise do problema, porque já pensei sobre isto e penso sobre isto e não consigo dormir sobre isto desde que tenho 16 anos, o que foi uma escolha que também, obviamente, que eu estava condicionada pelo meu meio, mas eu decidi, quando tinha 16 anos, que a minha vida ia ser isto e que desde aí é isto. E então a questão também é que tu também tens de fazer isso. Tu também tens essa responsabilidade. Obviamente que todas as pessoas têm as suas capacidades diferentes, obviamente que todas as pessoas vão trazer novas coisas ao movimento, mas a questão é, todas nós temos de dar tudo. Porque é a nossa vida e é a vida de todas as pessoas que nós amamos que está em risco e o que é que nós estamos a fazer nesta terra? Estamos aqui há mais ou menos meia hora e eu acho que se calhar podemos abrir já para isso. Acho que foi o Sr. Jorge que foi o primeiro a pedir a palavra e depois eu pedia-vos só brevidade porque só aqui à primeira vista há 5 pessoas que levantaram o braço. Portanto, se calhar fazemos uma roda com 3 perguntas ou comentários muito breves. Eu e depois 2 pessoas ao microfone. Então, boa tarde, o meu nome é Jorge. 2 questões que eu queria, portanto, pôr à consideração, que era a primeira, que esforço é que têm feito, ou se vão continuar a fazer esse esforço, junto aos deputados do país, junto aos 230 deputados, se ainda têm paciência ou se por um lado ainda querem continuar. Por outro lado, relativamente
às vossas dinâmicas relativamente à província, fazerem essas ações que têm feito, alargar a todo o território, nomeadamente ao interior, onde estes assuntos, a maior parte das vezes, não são falados. Obrigado. Se há mais duas. Acho que as que levantaram primeiro eram os da ponta. Sim. Podes falar. Então, boa tarde. Bom dia, desculpa. Eu não vou ser breve, desculpa, mas é assim, eu vou tentar ser, que é, eu sou jurista. A primeira vez que eu ouvi falar em desobediência civil foi de uma pessoa da Climáximo, que mudou completamente a minha perspectiva e me fez-me refletir imenso sobre isso, até sobre justiça restaurativa me fez refletir. Agora, eu acho que a desobediência civil é factual que tem resultados. Agora, em Portugal, e o que a Climáximo tem feito, não acho que tenha muitos resultados. A começar por parar vias quando há pessoas que têm que ir trabalhar. Isto é um ponto. Depois, há que ter em consideração que há pessoas que não estão na crise, ou que não estão a contribuir para a crise climática a nível ativa, porque têm pão para pôr na mesa, têm filhos para criar, ou seja, estarmos a falar de crise ambiental sem justiça social, isso não existe. Pronto, olha, fui breve, é isto. Olá, bom dia. Meu nome é Viviane Santa Rosa. Eu sou estudante de doutoramento em comunicação e venho pesquisando acerca de movimento social climático jovem, particularmente o Fridays for Future, no Brasil. E eu tenho me concentrado, a primeira parte da minha pesquisa é dentro do Instagram do Fridays for Future no Brasil. E minha pergunta é acerca disso. Então, vocês têm utilizado muito as mídias sociais para mobilizar e conscientizar outros jovens. Por outro lado, a interação face a face é cada vez menor e os laços entre os integrantes acabam sendo muito efêmeros e às vezes superficiais. O que vocês acham do termo Slack ativismo ou click ativismo? Se calhar ouvimos aqui as respostas e depois fazemos mais uma ronda de perguntas. Já sabem cuidar. Não sei, mas começar tudo. Pode ser. Eu posso responder então. Foi uma pergunta sobre o esforço junto aos deputados e depois essa última pergunta sobre o Fridays. Acho que os colegas podem falar melhor sobre ele máximo. Mas sobre o esforço junto aos deputados, essa é uma boa pergunta e por acaso é grande parte do trabalho que eu venho fazendo com o Fridays for Future desde que me juntei em 2019. E depois, primeiramente, âmbito nacional no Brasil, mas isso não se aplica aqui, mas depois âmbito internacional. E o Fridays for Future é um movimento que, pronto, como eu disse, é muito diferente nas diversas localidades, mas também tem muito esse aspecto macropolítico de dialogar com deputados, com políticos nacionais. E dois grandes exemplos que eu posso dar foram a campanha contra o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. E é uma campanha que já vem, eu acho que ela pode confirmar desde 2019, não é? E nós dialogamos com muitos eurodeputados políticos e é uma coisa até interessante porque nós, quando eu digo nessa altura, eu, por exemplo, tinha, não sei, 16 anos e estava a dialogar com eurodeputados. Então, tem esse trabalho desde que somos muito novos, aprender a dialogar com essas pessoas. Então, tem sim esse trabalho que vem sendo realizado. Outro exemplo que eu posso dar é a campanha Withdraw the Cap, que não foi feita pelo Fridays for Future, mas a maioria das pessoas era do Fridays, em que o nosso objetivo era fazer com que deitassem abaixo o acordo, em português, acordo Common Agricultural Policy, política agrícola comum da União Europeia, porque nós acreditávamos que
ela não cumpria e não cumpre com requisitos de justiça social e justiça climática, não cumpre com o Acordo de Paris, e nós fizemos todo esse trabalho de diálogo com eurodeputados, falamos até com, então, na altura, o vice-presidente da Comissão Europeia, o Franz Timmermans, sobre isso. Não resultou, porque o acordo ainda está de pé, então temos acertos e muitas falhas, mas, na minha visão, esse é um trabalho muito importante que deve ser feito. E depois, em relação ao Instagram do Fridays for Future, essa pergunta é muito boa também, porque quando eu comecei a atuar no Fridays for Future Nacional, foi quando o Covid começou, então eu tive pouco tempo de mobilização nas ruas, e em 2020 nós tivemos que pensar em como fazer toda uma mobilização nacional que, pronto, estava a angariar muitas pessoas, e nós tínhamos mesmo grandes números nas ruas, e como fazer com que essa eficácia continuasse em meios online. E isso foi uma coisa que eu acho que nós não conseguimos 100% manter a mesma eficácia, mas na altura nós pensávamos em 1001 formas de fazer com que essas mobilizações fossem para o plano online, e de fato eu concordo com você, isso perdeu muito esse aspecto do cara a cara. É um grande problema que a gente tem, e eu gostaria inclusive de ouvir de outros movimentos como é que eles fazem em relação a isso, porque no Brasil a gente tem realidades muito diferentes em que é impossível fazer com que em todos os locais as pessoas saiam às ruas, se sintam confortáveis para sair às ruas. Então, como é que nós abrangemos também pessoas a nível online? E de fato eu acho que nós, em certa altura, éramos muito bem sucedidos nisso. Depois de um tempo começou a perder o momento. E eu acho que isso é um esforço muito constante que ele continua. Porque na minha pesquisa, particularmente no Brasil, Fridays for Future não utilizou, ou utilizou muito pouco, teve pouca adesão dos jovens no Brasil a questão da principal tática do movimento, que é a greve climática nas ruas. Mesmo no primeiro ano, eu venho estudando os 4 primeiros anos do movimento, e aí a gente viu um grande esforço de comunicação dentro do Instagram para convidar os jovens para a rua, mas a adesão foi muito pequena, e a partir do segundo ano, todo o esforço de comunicação de vocês se concentram dentro do Instagram. O que para muitos pesquisadores e, enfim, alguns autores, eles cunharam esse termo, né? Slack ativismo, o ativismo preguiçoso, o ativismo de sofá, o clique ativismo. E aí a minha dúvida é justamente essa. Como vocês enxergaram essa diferença do movimento aqui na União Europeia, que as greves climáticas realmente tiveram grande repercussão, inclusive levando isso para a imprensa e dando visibilidade e um pouco mais de credibilidade à voz dos jovens, né, que vocês também têm, eu acho, esse problema de porque tem pouca idade, porque são muito jovens, porque ainda não têm todos os direitos políticos, como o voto, como a possibilidade de se candidatar, né? Enfim. Então, eu queria entender um pouco isso, essa diferença do movimento aqui na União Europeia e lá no Brasil, né? Se você puder me responder rapidamente. Sim, eu posso, assim, se não se importar, eu posso falar muito sobre isso depois, para dar uma resposta mais aprofundada, porque se eu responder agora, acho que eu vou andar a correr e vai ser mais superficial. Então, se não se importar, eu posso falar com você depois. Sim, mas já agora eu acho que esse desafio do online versus ruas é muito interessante, porque também em 2019, quando foi o pico da greve climática, também viu-se, por exemplo, resultados das eleições europeias, não é? Foi determinante e deu um impulso enorme a todas as políticas, quer dizer, o Pacto Ecológico Europeu. Não sei se teria a força política que teve, né, com o vice-presidente da Comissão Europeia responsável, se não fosse o número de pessoas, em particular jovens, que esteve nas ruas. Portanto, só para também não desvalorizar realmente essa questão do muitas pessoas também das ruas. Mas então, como é que foi para vocês? As perguntas eram que os grupos também fazem esse esforço de deputados, dinâmicas em relação ao interior do país. Acho que isso também é muito interessante. Por exemplo, a GCE, na verdade, é a greve climática de Lisboa neste momento que faz mais coisas e pronto, e as políticas do Patrícia. Sim, pronto. Vou ser breve também para dar tempo para toda a gente e talvez para mais perguntas. Muito rapidamente sobre esta primeira questão da relação com o interior,
capital, ou pronto, como quer que chamemos. Sim, neste momento, o único núcleo da greve climática estudantil em Portugal que está ativo é o de Lisboa. Pronto, e podemos fazer análise se quisermos, deixámos também, pronto, passámos de fazer só marchas para ter uma outra proposta mais assertiva, e isso foi uma coisa que os estudantes aderiram e gostaram e que continuam a querer fazer mais e mais e mais, pronto. Portanto, neste momento nós temos Lisboa porque somos o único núcleo ativo, mas a Carta de Estudantes, pelo Fianso Fóssil até 2030, aproximou, na verdade, aproximou-nos de bastantes regiões do país. Neste momento temos uma escola na Covilhã, em Paramacor, que está a organizar também uma pequena greve para dia 28, que me esqueci de mencionar, eu vou voltar a isto mais tarde. Dia 28 havia lá uma greve, estou aqui uns flyers, já vou mostrar, pronto. Não se esqueçam, I'll come back to this later. Mas basicamente esta carta também, pronto, ao circular, trouxe-nos muito mais perto e de repente há pessoas com quem nós não falávamos e que também têm esta relutância, né, de mandar mensagens, de organizar coisas, que assinaram a carta, disseram que queriam participar e de repente nós também estamos a falar com muito mais estudantes de todas as partes do país. Isso é algo entusiasmante e, na verdade, também é uma pergunta bastante interessante. Sobre a questão dos deputados, então... Eles respondem os vossos e-mails? Ou vocês deixaram de mandar vou responder a isso, então. Esta coisa que eu estou a dizer desde o início, de já fizemos isto, não funcionou, já fizemos, não funcionou, ou seja, é para ilustrar precisamente que, desde 2019, que nós estamos a fazer marchas e a falar com estes deputados, que antes eram outros, mas a conversa é exatamente a mesma, e eles já nos deram provas de que, se quisessem, já tinham feito. E isso é mesmo óbvio, e eu acho que toda a gente nesta sala, eu espero que toda a gente consiga compreender isto, não é? Ou seja, se eles quisessem mesmo, e eles têm a informação, porque se nós temos, ou seja, obviamente todos eles sabem também, se o nosso governo quisesse ser feito isto, os nossos sucessivos governos já tinham feito, e não estariam constantemente a falhar em garantir o nosso futuro. E portanto, é importante todos nós termos também essa honestidade e essa coragem de deixarmos os lugares comuns e deixarmos a coisa que é confortável, que é: eu sempre tive esta campanha a acontecer, isto está a acontecer há não sei quantos anos, estou a fazer a minha parte, está ok. Se isso não está a funcionar, não está ok. Porque isto não vai a lado nenhum. A crise climática não vai a lado nenhum. E estes números de que também a Aline estava a falar há bocado vão ser a nossa família, vamos ser nós, vão ser pessoas que nós conhecemos. É impossível nós pensarmos que isto não nos vai tocar a nós. É absolutamente impossível. E portanto, se nós temos esta evidência, se temos esta certeza de que isto é uma coisa que está aqui, está a ficar pior, não vai melhorar e não há nenhum plano da parte dos nossos governos para mudar, então nós temos de ser mais assertivos. E precisamente, pronto, este diálogo que nós estamos a ter neste momento com os partidos e com os deputados foi enviar a carta de estudantes pelo Fianso Fóssil até 2030, depois de anos de conversas, anos de marchas, anos de petições, mandámos a carta, diz que o nosso governo, ou os partidos que queiram formar governo, têm de se comprometer com esta reivindicação, que é o Fianso Fóssil até 2030, se não o fizerem não têm legitimidade para governar. Nós não temos tempo para andar às voltas, temos muito pouco tempo. Então, é isso. Então, pelo interesse do tempo, eu vou focar-me nas perguntas da Patrícia. As Patrícia. Porque acho que não foram tipo, respondidas por ninguém, embora eu tenha sempre respostas diferentes, mas... Então, eu queria voltar um bocado a... Quer dizer, na realidade eu vou só dizer uma coisa rápida sobre a questão do nacional, que é outra área em que eu admito completamente que eu estou a falhar e que o Climáximo está a falhar. É mesmo algo que nós já tentámos algumas vezes. Já fizemos a caravana por justiça climática, que foi a todos os sítios, os sítios mais afetados pela crise climática. A Silvia estava lá. Foram quantos quilómetros? 400 quilómetros por Portugal inteiro. E pronto, mas obviamente que isso aconteceu e já houve várias tentativas nesse sentido, mas que, como em tudo, existe gestão de tempo e existe gestão de recursos, e a única forma de facto se conseguir haver um movimento nacional é quando há esses momentos haverem pessoas noutros sítios do país que não sejam de Lisboa que também aceitem essa responsabilidade. E obviamente que sei que os desafios são diferentes e que o acesso à informação sobre a crise climática em muitas zonas do interior, especialmente,
menos populadas é muito diferente. Mas, de facto, pronto, se eu estou em Lisboa, eu consigo muito mais facilmente organizar em Lisboa do que noutros sítios, mas claro que é um motivo é um aspecto de fracasso. Mas é preciso fazer escolhas em tudo com os recursos existentes. Agora, sobre as questões da Patrícia, eu acho que eu gostava também para responder, eu gostava também de dizer uma coisa que a Matilde estava a dizer, que é, tu estás muito a falar do obviamente que vamos ser nós, vão ser as nossas famílias, vou ser eu, e isso tudo é verdade e isso tudo é horrível, mas eu acho que há uma questão que é muito importante, que é, se não fosse eu, se não fosse a minha família, se não fossem as pessoas que eu conheço, se fosse só todas as pessoas no Brasil, eu estava aqui na mesma e eu tinha de estar aqui na mesma, porque Portugal é que provocou isto entre muitos outros países. E eu acho que isto é uma questão que nós estamos a falar sobre justiça social, que é muito fácil nós estarmos só a falar sobre as desigualdades socioeconómicas que existem dentro do próprio Portugal, mas nós próprios também nos esquecemos das questões de injustiça global que existem a nível internacional e das questões que existem sobre qual é que é a responsabilidade que Portugal tem e todas as pessoas que Portugal têm para travar a crise climática face à miséria que está a acontecer em todo o mundo. Mas obviamente que também vai ser Portugal, obviamente que as ações que o Climáximo e grupos como o Just Stop Oil fazem dos bloqueios de estrada têm um impacto, mas eu acho que há uma questão que é importante, que é, quando estás a falar sobre eficácia, não são eficazes. Não são eficazes para o quê? Eu vou voltar a esta questão, que é, sempre que nós estamos a fazer afirmações e sempre que nós estamos a ter estes debates, nós temos de perguntar mesmo, para quê? Qual é que é a eficácia que nós estamos a julgar? Estamos a julgar a eficácia de pessoas que ficaram a conhecer a crise climática? Então, eu vou dizer que é eficaz. Estamos a falar sobre a eficácia da crise climática ser introduzida em sítios onde não estava a ser introduzida como uma campanha eleitoral? Então, eu vou dizer que é eficaz. Estamos a falar sobre a eficácia de se falar sobre quais é que são as medidas necessárias para resolver a crise climática, o que eu acho que é essencial, porque quando nós estamos a falar um bocado sobre ativar as pessoas, ativar para quê? Estamos a ativar elas. Nós queremos que as pessoas queiram o quê? Eu quero que as pessoas queiram fim ao fóssil até 2030. Eu não quero que as pessoas saibam que existe crise climática no abstrato e queiram que os governos façam mais e queiram que, se calhar, daqui a 2 gerações alguém faça alguma coisa. O que eu quero, quando eu ativo as pessoas, eu quero que as pessoas queiram fim ao fóssil até 2030 e que elas próprias se responsabilizem por conseguir executar isso em conjunto com todas as pessoas à sua volta. Para mim, isto é que é eficácia. Nesse sentido, eu também posso dizer, a quantidade de pessoas que se juntou ao Climáximo, que participou nas apresentações públicas do Climáximo, em todos os eventos que nós fizemos, em todas as sessões, foi muito maior desde setembro de 2023, que foi quando outubro de 2023, que foi quando nós bloqueámos a segunda circular, do que em qualquer ano anterior. Portanto, eficaz em quê? E eu acho que isto é muito importante. Obviamente que não está a ser eficaz em parar as emissões em Portugal. Eu não acho isso. Se eu achasse isso, eu não estava aqui. Agora, a questão é, nós não estamos a conseguir parar as emissões porque o Climáximo está a fazer bloqueios de estrada, ou nós não estamos a conseguir parar as emissões porque cada vez que nós estamos a falar sobre os bloqueios de estrada do Climáximo, nós nos estamos a recusar a ouvir o que é que nós estamos a dizer. Nós nos estamos a recusar a ouvir esta coisa que o Climáximo está a trazer para todas as suas ações e que é mandado em todos os comunicados na primeira linha e que nunca aparece em qualquer comunicado. Eu ia perguntar se, assim, nós temos 2 minutos antes do tempo que me deram para este painel terminar. Eu sei, pronto, eu ia perguntar à organização se seria ok, nós temos mais 10 ou 15 minutos e terminar isto à 1. Vamos comer comida fria, está bem? Depende de vocês fazerem intervenções curtas, por favor, para nós conseguirmos, e se calhar até com tudo logo vemos. Se ouvimos uns aos outros. Olá, bom dia. Obrigada por este painel. Eu estava muito looking forward to this. E ouvir-vos, a minha pergunta é mais direcionada para a Alice ou para a Matilde. Gostava de ouvir as duas, se for possível, se não, qualquer uma das duas é perfeito. Eu gostava de vos convidar a tentarem esclarecer-me, porque eu acho que nisso eu estou confundida. Como é que vocês acham que o movimento da Climáximo pode ou não ser confundido com um movimento autoritário? Ou seja, eu já estive não só nos eventos da Climáximo, como também já estive em eventos em que a Climáximo interveio. Eu já estive dos dois lados. E sou aluna da Faculdade de Direito de Lisboa e fiz muito ativismo quando fui aluna. E reconheço que a vossa causa é absolutamente nobre.
identifico-me com ela, já nessa altura me identificava. Mas também sei, fruto da minha experiência, que é necessário, para nós conseguirmos ter credibilidade e movimento real, unirmos com outros grupos, com outras pessoas e construirmos pontes. E, portanto, eu gostava de vos convidar a esclarecer, porque eu acho que isso pode ser um momento importante, em que é que vocês se diferenciam nisso? E se têm medo ou não, ou se têm receio ou qual é o plano que têm, para não serem vistos como um movimento autoritário, mas sim inclusivo e feito de pontes e de possibilidades práticas. Espera aí, é porque há bocado a Silvia tinha pedido a palavra e havia alguém ali ao fundo que tinha pedido também, antes. Ou seja, ali a... Mas o problema é que depois elas vão falar imenso de qualquer forma, portanto é mais fácil recolher 3. Há ali uma só ao fundo que... Bom dia, eu sou o José Franco, sou voluntário do movimento Safe Soil. Eu estou comovido com o que tem sucedido até agora. Curiosamente, o painel anterior eram só mulheres, agora também. Tenho concordado em absoluto com aquilo que tem sido dito. E o que eu queria dizer era apenas o seguinte. O fóssil não é a única razão pela qual existem os problemas climáticos. Há pelo menos 1/3 dessa razão é devido aos solos. Os solos no mundo estão a acabar. É uma coisa que não se fala. 52% dos solos aráveis no mundo inteiro estão completamente degradados. E se nós conseguíssemos garantir entre 3% a 6% de matéria orgânica nos solos, conseguíamos 30% do carbono ficasse na Terra e saísse da atmosfera, e era um avanço absolutamente incrível. De qualquer maneira, era só para lembrar isto, que é aquilo que falta, porque tudo aquilo que tenho dito está absolutamente certo, mas falta esta coisa que é importante. Outra coisa em relação à consciência e ao ativismo. O ativismo não, a consciência e passar ao ativo. Ninguém passa ao ativo, nem se consegue. Só os autómatos, só os aparelhos. Nós só somos ativos quando somos conscientes. E a consciência é das coisas mais difíceis de cada ser humano assumir. Porque temos demasiadas instruções, demasiadas manipulações ao longo da nossa vida para podermos sustentar-nos a nós próprios naquilo que fazemos. Normalmente estamos dependentes de mais tudo. Ok. Olá, boa tarde. Eu sou Elizabeth, sou membro da Quercus, sou voluntária da Quercus, embora não oficial, e ouvi-vos falar e acho que sim, vocês têm toda a razão. Nós temos que preocupar a neutralidade do carbono, mas há uma coisa que me faz ferver um bocadinho o sangue, que é ver falar sobre a rebeldia social, e a rebeldia social é importante. Houve muita gente que sofreu antes do 25 de Abril, e se não tivesse sofrido e não tivesse alertado as consciências, não se tinha dado o 25 de Abril. Portanto, com aquilo que eu vou dizer a seguir pode-vos chocar um bocadinho, não se ofendam, é a minha opinião. Eu acho que vocês têm razão, porque eu, por exemplo, não sou ativista da Climax, nem das greves estudantis, mas na minha vida ativa eu faço com que haja mais reciclagem, mais gestos corretos. Procuro, por exemplo, não fazer compras online para não haver transportes a usarem combustíveis fósseis a entregar na minha casa. Portanto, eu gosto de ouvir-vos falar de rebeldia, mas não vos ouvi falar de uma alternativa ao sistema capitalista. Vocês falam, o capitalismo tem que acabar. Calma, isto é tudo, tem que ser uma transição. O que é que o capitalismo pode fazer da noite para o dia? Se nós deixarmos de vender combustíveis, não há distribuição, não há gás nas nossas casas. Vocês recusam-se a comer se a vossa mãe vos fizer o comer num fogão a gás. Vocês recusam-se a ir para a escola
se o autocarro for combustível? Vocês estão preparadas para ir todos os dias a pé para a escola e fazerem 20 ou 30 quilómetros? É isso que eu gostava de vos ouvir falar, de situações práticas, não só em teoria. Vamos juntar o capitalismo, vamos alterar a Constituição. Calma, há muita coisa que a gente pode fazer antes disso. Sejamos práticos, sejamos realistas, porque as coisas não se mudam até 2030. Vai ser preciso mais tempo. Vai haver alteração de mais 1,5 grau. Eu acho que já houve. Acho que 2030 já vamos tarde. Eu partilho da vossa preocupação, mas sejam mais concretas. Não vão, é um pouco como aquela senhora estava a dizer, vocês correm o risco de serem vistos como autoritarismos e serem menosprezados por isso. Sejam um pouco mais inteligentes, vão um pouco mais além. Mostrem nas escolas o que é que eles podem fazer para ser melhor. E é só isso que eu queria dizer, eu não quero alongar mais. Podemos só terminar. Também podemos continuar. Desculpem, eu queria fazer uma última pergunta. Eu lamento que as pessoas façam declarações de intenções e não tenham feito perguntas. Não tenho 2 declarações de intenções e as pessoas, e viva a democracia, a liberdade, e somos todos bem-vindos e podemos todos falar durante o almoço e fazer as nossas declarações de intenções. Aqui estávamos só para fazer perguntas mais objetivas. E a minha pergunta mais objetiva vem no sentido, eu sei que não estavam presentes no anterior painel, a minha pequenina discrepância com a representante do governo começou mesmo por uma pergunta que tem a ver com isto, que é assim. Eu, quando comecei a olhar para estas coisas, das questões climáticas e da crise climática, percebi rapidamente, e acho que qualquer pessoa percebe rapidamente, que a causa está na forma do sistema. A busca do crescimento infinito do sistema. A forma como o sistema quer tirar sempre o lucro das coisas. E, portanto, isso levou à criação de fábricas, à criação de determinados produtos, etc., etc., e a criação da dependência delas, da criação da necessidade. Portanto, quando eu perguntei a anterior questão, no anterior painel, eu perguntei em relação ao plástico, não é? Não é muito mais fácil deixarmos de produzir plástico do que andarmos a dizer às pessoas para pôr o plástico na caixinha amarela? Agora, isto é uma forma indireta de fazer a mesma pergunta. É assim, porquê é que as pessoas têm tanto medo de mudar de sistema, de alterar o sistema? Será que foi o próprio sistema que lhe criou o medo interior e os deixou no vazio, sem nos mostrar a alternativa? E isto abre-nos a porta para o terceiro painel de hoje. E, portanto, eu acho que está na hora de vamos todos almoçar e peço-vos que respondam, mas depois vamos todos almoçar. Não saiam daí, depois tenho umas coisinhas para vocês. Então, 2 minutos para cada, está bem? Relativamente ao comentário sobre que, enfim, parar os fósseis até 2030 é irreal, ou é demasiado desesperado, ou é o que a gente vai fazer sem... Eu queria começar por dizer que essas metas não são metas que nós pensamos que seriam convenientes, são metas que já são estudadas há muitos anos por cientistas, são metas já estabelecidas. E essas metas não são números abstratos, são números em que um aumento de 0,5 graus Celsius resultaria, digo mesmo, morte de muitas comunidades ao redor do mundo. Então, é um bocado... Pronto, não é que nós devemos ter calma, porque nós não podemos ter calma. Nós aqui estamos a falar de muitas vidas em jogo, estamos a falar de lugares do planeta que já são inabitáveis e estão a se tornar a cada dia mais. Então, pronto, quando nós falamos dessas metas e quando nós falamos dessas demandas, não é porque nos apetece, não é porque nós pensamos que, se calhar isso é mais conveniente. É o que a ciência anda a dizer já há muitos anos. E não cabe a nós, como sociedade civil, pensar como é que o governo vai fazer isso. Cabe ao governo adaptar-se à crise climática. Nós fazemos as demandas e o governo pensa como é que ele vai se adaptar. Nós aqui não estamos no papel de representantes do governo para criarmos políticas de adaptação. Nós estamos aqui para exigi-las e exigir políticas de adaptação que vão de acordo com a ciência, que é o que nós estamos a fazer. Então, eu fico muito impressionada de, às vezes, ver que é mais fácil imaginarmos o fim do mundo do que o fim do sistema atual. Ou seja, é possível fazer grandes transformações sociais. E neste momento não só tem de ser possível, como, ou seja, é absolutamente necessário.
Eu não entendo mesmo como é que é mais fácil imaginarmos que podemos viver em seca extrema, em escassez, em guerras por recursos e não imaginar que é possível, sim, fazer uma mobilização social que seja forte e que consiga derrubar este sistema. Porque isso já foi feito antes também. E neste momento nós não temos escolha. Sobre essa questão, de há bocado, calma porque temos tempo, ou calma, não temos tempo, sim, mas calma porque não é possível fazer até 2030, é assim, se isto vai ser mais abrupto agora, é porque os nossos governos nos meteram nesta posição. Esta transição podia ser muito suave, porque os governos sabem disto há anos. Isso é 2025, e a ciência nos diz, desde os anos 60, 70. Portanto, se é 2025, e o nosso governo e a ciência nos diz que nós precisamos de acabar com os combustíveis fósseis até 2030, isto tem de ser possível, porque isto depende da nossa sobrevivência. E se é mais abrupto, é porque nos meteram nesta posição. E não vai ficar mais fácil quanto mais tempo passar. E isso implica que toda a gente nesta sala tem uma responsabilidade de se juntar à marcha dia 28 e à sentada de 1 de junho. Mas, antes disso, 30 segundos. Ok, então, sobre a questão de autoritarismo, etc. É assim, eu não consigo perceber como é que isto não é só bom senso. Como é que nós exigirmos um futuro para nós não é só bom senso. É possível, perfeitamente possível, eletrificar a indústria. Eu não quero alongar com isto porque isto na verdade está no plano de desarmamento e paz, do climáximo, está na campanha de empregos para o clima. Tudo isto está a um clique de distância, pronto, como nós dizemos. Os recursos, a capacidade técnica, ela existe. O que não existe é vontade política. E se nós dizemos, não nos matem, eu acho que isto é a coisa mais bom senso que nós podemos dizer. Ou seja, nós temos de exigir permanecer vivos, ou seja, nós necessitamos de um futuro. É isto que nós dizemos também enquanto estudantes. Nós temos 20 anos, pessoas na greve climática estudantil que têm 15, 14 anos. Elas estão a exigir um futuro para elas. Porque estão a ver todos os dias no seu telemóvel e cada vez mais perto das suas casas, cheias mortíferas de uma noite para o dia, incêndios absolutamente de dimensões bíblicas, seca extrema, ou seja, pessoas a morrer todos os dias no nosso telemóvel. Isto não é normal e não é uma vida que eu gostava não é o contexto em que eu gostava de estar a viver e certamente eu não quero viver dentro de um sistema que permite isto, nem um sistema que vai perpetuar isto e vai agravar estas coisas também. Que se liga, eu não queria mesmo alongar mais, mas que se liga um pouco com aquilo que a Patrícia estava a dizer há bocado, ou seja, sobre a questão de desigualdades sociais e de o que é que nós estamos a exigir a quem, que nós achamos que isto vai ficar melhor numa situação de crise climática. As desigualdades existentes só se vão agravar. Nós temos uma responsabilidade de travar isto. Eu acho que não vou responder à questão da calma, porque ela já foi respondida. Mas eu acho que nós muitas vezes, quando começamos a falar sobre o movimento climático, nós esquecemos da crise climática. Nós começamos a falar sobre as táticas, sobre a estratégia, sobre os bloqueios de estrada e às tantas estamos a falar sobre os outros, não estamos a olhar para nós, não estamos mesmo a olhar-nos ao espelho e porque sabemos que não estamos a fazer o que devíamos estar a fazer. E, para além disso, não estamos a olhar para a crise climática e quais é que vão ser os impactos verdadeiros da crise climática. Quando nós falamos sobre o movimento climático estar a dizer que é preciso fazer uma transformação muito grande em muito pouco tempo, eu gostava mesmo de nos convidar a refletirmos sobre se tudo aquilo que a ciência está a dizer sobre a crise climática é verdade. Então, qual é que vai ser o impacto devastador da crise climática na vida de todas nós e no mundo inteiro? Qual é que é a quantidade abrupta de transformação, de mudança e de catástrofe que a crise climática vai trazer para todas nós e para milhões de pessoas? Quão autoritário é que vai ser a crise climática não deixar, em muitos sítios, não sair à rua no verão? Quão autoritário é que vai ser não se poder respirar por haver poeiras do Saara todos os dias? Quão autoritário é que vai ser nós termos cheias constantes? Quão autoritário é que é pessoas serem obrigadas a fugirem do seu país por causa da crise climática, por causa da seca, sem quererem fazê-lo?
e depois porem-se em barcos com condições deploráveis para irem a outro país procurar abrigo e fecharem-lhes a porta. Quão autoritário é que é não ter, ser agricultor e de repente deixar de ter fonte de rendimento e deixar de ter comida? Eu acho que há uma questão que nós temos mesmo de falar e de pesar, que é qual é que é o risco da transformação socioeconómica que precisa de acontecer para travar a crise climática versus qual é que é o risco da crise climática que será para sempre caso não seja travada agora. Porque eu acho que há esta questão, há uma transição que vai acontecer e vai ser super difícil e obviamente que eu acho que o que está aqui é possível, mas também acho que é a coisa mais difícil que a humanidade alguma vez teve de fazer em 5 anos. Obviamente que eu não tenho a certeza que a humanidade vai estar à altura para essa tarefa. Obviamente que eu não vou deixar de tentar, porque o que é que eu estou a fazer? Agora, eu acho que a questão é mesmo, isso vai ser muito difícil, vai ser horrível, obviamente que vão haver coisas que vão mudar e que vai ser uma mudança muito grande, mas a crise climática continuar a acontecer e estas coisas não acontecerem, vai ser a maior mudança que alguma vez aconteceu, não só para mim, mas para crianças que estão a nascer hoje, crianças que ainda não nasceram e vão nascer, que não têm qualquer tipo de decisão sobre o mundo que lhes vai ser herdado e qual é que é a liberdade que estas pessoas têm. Qual é que é a liberdade que pessoas que vivem em países que nunca fizeram nada para contribuir para a crise climática têm sobre os impactos que a crise climática está a ter nelas. Qual é que é a grau de decisão que estamos a dar às pessoas que vão nascer e que não estão aqui a tomar decisões neste momento e quais é que são as decisões que nós devíamos estar a fazer por essas pessoas e por proteger essas pessoas. E sobre a questão de construir pontes, há só uma questão que eu queria dizer mesmo no final, que é: eu já disse que o Climáximo está a falhar, eu já disse que todos nós devíamos estar a fazer melhor, que certamente o Climáximo nunca vai recuar na sua responsabilidade de construir um movimento que vai conseguir atingir o FIAM Fácil 2030. Eu não acho que o Climáximo vai ser quem vai conseguir fazer isto. Eu acho que o Climáximo pode abrir as portas para que este movimento seja construído. Não acho que vai ser composto só pelo Climáximo, não acho que vai ser composto só por grupos que façam desobediência civil. Acho que esse movimento tem de ser um movimento anticapitalista, tem de ser um movimento que reconhece os prazos da crise climática, tem de ser um movimento com coragem e um movimento onde diferentes pessoas com diferentes capacidades conseguem contribuir tudo aquilo que podem. Mas a questão é, a verdade é que se vamos falar sobre pontes, eu acho que nós não podemos estar a olhar para o Climáximo como não tendo estado a tentar construir essas pontes desde que existe. Existiu uma campanha desde quando o Climáximo nasceu em 2015, formou-se uma campanha contra os furos de petróleo e de gás que estavam previstos para acontecer em Portugal. Eram 14 furos, se não estou em erro. O Climáximo dinamizou essa campanha, obviamente com muitas outras organizações e muitas outras associações locais, e a verdade é que neste momento nenhum destes furos vai acontecer, e a verdade é que é proibido neste momento explorar hidrocarbonetos em Portugal. E nós não podemos dizer que o Climáximo não teve nada a ver com isto, e não podemos dizer que não é eficaz nesse sentido. E não estou a dizer que é só o Climáximo, mas dizer isso é uma falta de conhecimento histórico sobre o movimento climático em Portugal e também é uma falta de... E não só isso, como a própria campanha de empregos para o clima e todo o trabalho de relatórios e de elaboração de medidas de políticas climáticas que poderiam estar a acontecer. Eu não estou a dizer que o trabalho seja só do Climáximo de modo algum. Houve muitos sindicatos a trabalhar, muitos setores académicos a trabalhar. O que eu estou a dizer é que se não fosse a colaboração entre todos estes grupos em conjunto, essas coisas não existiam. E antes de dizermos este tipo de afirmações sobre a eficácia ou não do Climáximo e sobre a construção de pontos do Climáximo ou não, é preciso um bocadinho de conhecimento sobre o movimento climático que nós temos e as conquistas que já conseguimos por justiça climática até agora em Portugal. E eu não estou a dizer só em Portugal, estou a dizer também em todo o mundo, e posso dizer a mesma coisa sobre o Just Stop Oil, etc, etc, etc. Eu não sei se é super religiosa, mas ela já estava ali a rezar. Eu posso só deixar uma sugestão de leitura, só para terminar, a Alice depois levou para um outro lado, mas houve um relatório super interessante lançado há poucos meses pelo IPBES. O IPBES é o equivalente ao IPCC, portanto, mas para a biodiversidade. Eles fizeram um relatório, na verdade, neste momento só temos o sumário executivo, mas é 50 e tal páginas, é muitíssimo interessante sobre mudanças transformadoras, transformative change. Eu recomendo muito a leitura, pronto, eles ainda não disponibilizaram os estudos de caso que analisaram, mas eles têm a conclusão que tiram sobre o que é que torna uma ação transformadora, ou seja, não faço só uma mudança cosmética, que fique por ali, mas o que é que faz com que aquilo
impulsione uma mudança do sistema. Portanto, a minha sugestão de leitura é Transformative Change, IPBES, e muito obrigada pelos vossos contributos, obrigada pelas perguntas. Acho que podemos conversar a comer o nosso almoço, que já deve estar frio. Silvia, por favor, e obrigada pelo convite. Então, muito rapidamente, obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu tenho aqui umas coisinhas para vocês que, tanto o Quercus faz 40 anos. E como faz 40 anos, a primeira coisa que eu tenho dentro deste saquinho é a luta antinuclear. Mas aproveitando esta conversa que estamos a ter agora, e muito rapidamente, assim, a Quercus nasceu um pouco da luta contra a eucaliptização de Portugal. E nessa altura foi eficaz, isto é, eficaz dentro da medida que podia ser. Só que realmente depois esqueceu-se que é preciso alterar o sistema. E hoje temos um país cheio de eucaliptos. Portanto, este nuclear não obrigada, que foi das primeiras coisas que eu tive na minha pasta da escola, que vos lembra que não basta uma ação, nós temos que ser efetivos e temos que ir à raiz do problema. Aí temos que ter essa coragem, porque outros mundos alternativos são possíveis e vamos ver depois do almoço.